Olá a todos, boa tarde, bom final de tarde, chuvosa. Não sei se está chuvoso em todos os locais de onde os nossos participantes vêm. O meu nome é Catarina Valença Gonçalves, tenho o gosto de estar a moderar esta conversa que esperemos que seja, no mínimo, entusiasmante entre os nossos dois convidados, que posso desde já convidar para, se quiserem, entrar aqui em direto. Dr. Luís Raposo, muito bem-vindo e muito obrigada pelo convite desde já. Prazer. Dr. Jorge Barreto Xavier, também muito bem-vindo e muito obrigada também pela disponibilidade. Ora bem, o nosso debate sobre se o património cultural é efetivamente um assunto de Estado, que mereceu aqui a atenção e o interesse das pessoas que temos connosco. Inscreve-se, em primeiro lugar, como sabem, no Programa Avançado de Gestão de Património Cultural da Católica Porto Business School, em parceria com a Spira e este ano também com a Pares de Sintra, um programa que vai ter lugar a partir de fevereiro de 2023 e até junho no Palácio de Queluz, a sul, portanto, não a norte desta vez, que conta também com o apoio da Fundação Milênio BCP, e é no âmbito deste programa que temos este debate a decorrer, como disse, com o Dr. Jorge Barreto Xavier, Diretor Municipal de Cultura, Educação e Desenvolvimento Social na Câmara Municipal de Oeiras e também Secretário de Estado da Cultura do 19º Governo Constitucional, assim como o Dr. Luís Raposo, membro do Conselho Executivo do ICOM e Vice-Presidente da Associação dos Arqueólogos Portugueses. São tudo definições do percurso profissional muito limitativas destes dois intervenientes na área da cultura e em concreto o património cultural do nosso país, mas o objetivo não é ler currículos, o objetivo é discutir e também queremos que esta discussão, porque gostamos verdadeiramente de debate, seja o mais aberta possível. Relativamente à nossa audiência, nós partilhando, e com isto termino antes de passar a palavra aos convidados, as regras do jogo são simples, nós vamos ter cerca de 45 minutos a 50 minutos de debate entre os nossos dois intervenientes e depois teremos cerca de 25 a 30 minutos de perguntas e respostas às mesmas colocadas pelos nossos participantes. Todos os participantes que queiram colocar questões devem se identificar, quem são, de onde vêm, e basta. E sobretudo ter presente que o nosso propósito é discutir ideias, não pessoas, e portanto contamos com perguntas incisivas, construtivas e que nos ajudem a construir um futuro melhor nesta área que nos une a todos. Posto isto e começando então com um primeiro tópico que poderíamos discutir, perguntava aos nossos convidados qual é a sua opinião relativamente ao facto e à evidência de Portugal, até à data de hoje, continuar a não ter uma estratégia nacional de património cultural, autónoma, atualizada periodicamente e discutida e construída com a sociedade civil, quando afinal o património cultural é efetivamente o recurso melhor distribuído pelo nosso país, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista da sua diversidade e tipologia e diria também do ponto de vista democrático, uma vez que é um bem que pertence efetivamente a todos e a cada um de nós, um bem coletivo, independentemente da natureza de cada um de nós, do sítio onde nascemos, da nossa condição social, económica, da nossa formação. E, portanto, sabendo que este bem coletivo que tem estas características está na base de uma área económica em forte crescimento em Portugal nos últimos 10 anos, o turismo, na vertente do turismo cultural, gostaria de saber qual é a opinião dos nossos convidados sobre esta ausência de uma estratégia nacional que eventualmente poderia contribuir muitíssimo para que este recurso estratégico pudesse efetivamente contribuir de uma forma ainda mais significativa para o desenvolvimento harmonioso de Portugal. Dr. Luís Raposo.
Mais, muito obrigado pelo convite e é um grande prazer estar com o Jorge Barreto Xavier e com a Catarina. Não é a primeira vez que eu participo em atividades destas que a Aspira, ou neste contexto agora, neste enquadramento, digamos, é a primeira vez, mas noutras, em que a Catarina e a Aspira têm organizado e é sempre com muito prazer. Eu tenho tanto mais prazer em participar em debates quanto mais posso esperar, e depois na prática verifico isso ou não, que haja diferenças de opiniões. E é curioso que muitas vezes o ponto de partida parece ser o de opiniões extremamente diversas e depois não é tanto assim. E não é tanto assim desde logo nesta área do património cultural português, porque a pergunta que a Catarina me faz é uma pergunta fechada. E eu diria que não há essa estratégia como não há muitas outras estratégias. Ou seja, nós não somos especialmente bons portugueses, e quando digo portugueses digo também aparelho de poder de Estado e depois os governos, etc. Não somos muito bons em definir estratégias. Às vezes as estratégias duram o mandato e depois quem vem a seguir diz agora é que vai ser e faz outra estratégia e por aí fora. Portanto, não somos especialmente famosos nisso, nessa consistência do longo prazo. A única grande estratégia, de resto, que eu conheço para a cultura em Portugal desde 74, é a das bibliotecas. E que deu o resultado que deu, não é? Nós hoje podemos ter o orgulho, coisa que para mim há 40 anos era uma utopia bonita, mas uma utopia apenas, de ter uma boa biblioteca, aquilo que é uma biblioteca e não simplesmente um depósito de livros em cada concelho do país, não é? E isso passou os governos todas as orientações, e deve-se no início à Teresa Patrícia Gouveia e depois a outros, não é? Que se juntaram, mas portanto, é de facto é o caso mais exemplar de estratégia na nossa área da cultura e até de algum modo do património, que são as bibliotecas, que temos. Mas não é comum ter, não é? Mas eu não gostaria, a menos que queira passar já para o Jorge e depois faz outras perguntas, eu acho que, digamos, o tema do debate é muito mais amplo e mais inclusivo e eu não gostaria de deixar de o abordar, em termos como até introdução geral a outras coisas que depois possam dizer. Porque é uma pergunta que raramente, pelo menos eu, e devo dizer, penalizando-me, porque devia fazê-lo, faço a mim próprio, se é um assunto de Estado, o património cultural, porque para mim é tão de modo evidente que não faço a pergunta muitas vezes, e a pergunta deve ser feita. Eu gostaria de responder a esta primeira questão. Ela é uma questão que tem 3 ambiguidades. A primeira é saber o que é património, que aqui se considera no título, ou na pergunta. Em segunda é saber o que é Estado, que se considera no título. E a terceira é saber o que é gestão. Dá-se por adquirido qualquer um destes conceitos ou termos e eles estão longe de estar clarificados no título, não estão e não estão provavelmente nas nossas cabeças. Em primeiro lugar, património, provavelmente falar-se-á do património classificado só. Porque se fosse do inventariado era mais de 30 mil bens. Se fosse do património em geral era todo ele, todo o que queiramos. Portanto, seria bom que se precisasse. Se falamos do património inventariado, penso que não, são mais de 30 mil bens. Falamos do património classificado, penso que é mais razoável que seja isso, mesmo assim são mais de 4.100 bens. Ou falamos do património nacional, dos chamados monumentos nacionais, que são um pouco mais de 800 bens. Portanto, esta é uma questão importante, porque conforme o universo de que estejamos a falar, assim a continuação das respostas é outra, é uma ou outra, não é? Em segundo lugar, falamos de um assunto de Estado, mas de Estado mesmo ou de governo, é que é completamente diferente. Eu penso que devemos falar de Estado, evidentemente, de país, e não dos governos ou das autarquias, das diferentes formas de exercício do poder popular soberano do povo. E em terceiro lugar, a gestão. Falamos de que gestão? Da gestão com prática, diria, sem menospreço para os gestores, técnica corrente de administração, de uma empresa, de um qualquer universo organizacional, ou falamos de gestão estratégica, aquela que é definida no plano das empresas, é definida pelos acionistas ou pelos proprietários e não pelos gestores? É que, na minha opinião, devemos falar de gestão estratégica antes de falar de gestão operacional. Ora, em qualquer destes tópicos, considerando o Estado como país, como contrato nacional plasmado na Constituição, considerando gestão como gestão estratégica do bem e considerando património como o classificado, bom, é óbvio, tudo impele para dizer que é um assunto de Estado. Em primeiro lugar, porque a própria decisão sobre classificação é reserva exclusiva do Estado. Em segundo lugar, porque talvez muitos não tenham disso consciência, mas
estas políticas do património são uma das funções básicas do Estado. Há um artigo 9º da Constituição Portuguesa, da República Portuguesa, que não tem muitas funções para o Estado, que o Estado deva prosseguir. Curiosamente, é a democracia, política, evidentemente, é a questão dos direitos e liberdades cívicas, é a questão do bem-estar, da qualidade de vida e da igualdade real entre os portugueses, como um objetivo também do Estado, da igualdade entre homens e mulheres, e depois lá está, património cultural. Curiosamente, a este nível nem está política de saúde, não estão uma série de outras políticas setoriais que são tão importantes, e aliás, de hábito, de uso, são mais importantes na percepção pública do que a do património cultural. Isso compreende-se que esteja aqui, porque se há terreno, território, e por isso regresso e termino com esta minha primeira intervenção àquilo que eu dizia no início, se há território em que, à partida, nós podemos imaginar que há grandes divisões, mas no fim vamos encontrar com alguma, diria, facilidade, é o do património cultural. Porque se não nos entendemos como comunidade nacional em relação ao património cultural, sobre o que é que nos vamos entender? Portanto, isto é uma reflexão, diria, mais programática e mais genérica, que eu não queria deixar de fazer antes de dissecar, em maior, se for caso disso, e se tiver a oportunidade, em maior detalhe outras questões. Muito obrigada. Jorge, quer relativamente ao que o Luís acabou de referir e ao tema deste debate, quer relativamente à ausência de uma estratégia nacional de património cultural. Bem, antes de mais, obrigado pelo convite à Catarina Valença, à Cepira, à Católica Porto Business School e a oportunidade de estar com o Luís Raposo, que cumprimento, nesta conversa, neste debate. Eu começaria por dizer que, quando falamos de assunto de Estado, talvez gostasse de fazer algumas especificações, complementando aquilo que o Luís já disse. O Estado tem uma longa história enquanto conceito, enquanto forma de organização política, habitualmente associada à existência de um território com um conjunto de população e poder político. Portanto, são os três elementos de base que na teoria política constituem o conceito de Estado, mas digamos que quando falamos de assunto de Estado, habitualmente associamos a funções elevadas de governação do Estado. Eu diria que há uma outra maneira de olhar para o conceito de assunto de Estado, que é não só os elementos mais relevantes da governação, mas aqueles assuntos que respeitam ao todo do território, da população e do poder político. E, portanto, nesse sentido, obviamente que o património é um assunto de Estado. Não só do Estado, governo, administração, mas do Estado enquanto este conjunto efetivo que constitui o conceito de Estado. Dito isso, sendo um assunto de Estado, é efetivamente também um assunto da administração pública e da governação prioritário. Referindo aquilo que o Luís disse, nomeadamente em termos dos preceitos constitucionais, ao qual acrescento outro, aliás, inspirado por Francisco Sá Carneiro, de que Portugal é uma democracia política, económica, social e cultural. Esta ideia de democracia cultural implica, naturalmente, interpretação. As constituições, por natureza, são objetos sintéticos. A Constituição Portuguesa não é tão sintética como isso, mas mesmo assim, obviamente, um artigo como este, que enuncia a democracia portuguesa como sendo política, económica, social e cultural, especifica que a democracia só é completa quando também é cultural. E o que é uma democracia cultural? Uma democracia cultural, partindo do princípio de que a democracia é o governo através do poder do povo, significa a possibilidade de participação do contexto do total da população, do conjunto dos cidadãos, no exercício da cultura.
Portanto, e aí há também artigos específicos na Constituição que falam do direito à criação cultural, à fruição cultural, ao acesso ao património. Portanto, nestes vários domínios falamos de assunto de Estado. Agora, quando se diz que não há estratégia para o património, o que eu gostaria de dizer é que se calhar não há estratégia que nós desejávamos. A estratégia vai havendo. Pode não ser aquela que nós queríamos. Como foi referido pelo Luís Raposo, o trabalho que foi feito de uma forma sistémica para a criação de uma rede nacional de bibliotecas públicas funcionou como uma estratégia para alargar a todo o território nacional um conceito de biblioteca e de acesso ao livro e à leitura. Esse trabalho foi feito de uma maneira muito mais avulsa, digamos assim, no que diz respeito ao chamado património cultural, que é também uma unidade agregada de compreensão complexa. O Luís deu ali algumas categorias essas que têm a ver, nomeadamente, com normativos de classificação, mas eu gostaria de aduzir a isso talvez um conceito mais genérico e depois uma questão mais analítica. O conceito mais genérico é que património é aquilo que nos importa. Portanto, tudo aquilo que nos importa, tudo aquilo que nós valorizamos é património. E, portanto, o exercício daquilo que nos importa tem um problema muito prático, que é variar de geração para geração, de século para século. Portanto, há variações, porque assim é a evolução da humanidade, das diversas culturas, dos diversos povos, dos diversos territórios. Há variações sobre aquilo que nos importa, sobre aquilo que valorizamos. Mas há um consenso, apesar de tudo, pelo menos no século XIX e no século XX, da necessidade de proteção de um conjunto de bens, nomeadamente bens construídos, bens móveis, e aos quais depois se aduziu o desenvolvimento do conceito do património imaterial e do património paisagístico, mas num conjunto de bens que são bens a cuidar, a proteger, a valorizar e a transmitir às próximas gerações. Isto não é um conceito que, digamos, vigore desde sempre. Este próprio conceito valorativo é uma construção cultural. Mas nós valorizamos este conceito como sendo um conceito a proteger, um conceito a defender e um conceito a estruturar e a tornar mais forte na sociedade portuguesa, quando falamos agora do contexto nacional. E a valorizar politicamente, portanto, tendo um reconhecimento dos decisores políticos da sua importância, economicamente, pelo impacto que ele tem na nossa vida, social e educativamente, pela maneira como isto se pode fazer no contexto em que vivemos. Mas eu diria que, portanto, que há vários momentos da vida portuguesa em que tem havido, de uma maneira mais ou menos avulsa, estratégias para o património cultural. Não quer isso dizer que haja a estratégia que nós desejamos, que é uma estratégia mais sistémica, que cuida do património cultural construído, do património cultural móvel, imaterial, paisagístico, só para, digamos, definir estes 4 tipos de património, de uma maneira mais coerente, com uma visão de longo prazo, com uma leitura integrada do território, com uma articulação dos decisores a nível nacional, regional e local, com a integração da presença dos cidadãos e da sociedade civil, com a criação de modelos económicos que envolvam as empresas, com dinâmicas legislativas de incentivos fiscais ou de um trabalho sistémico do financiamento público que não seja a conta-gotas, mas tenha uma visão de 10 anos, 20 anos, 30 anos. Portanto, eu creio que quando falamos da ausência da estratégia, também estamos a falar disto, não é? Que é algo que precisamos e que, de facto, não temos tido. A democracia tem uma enorme vantagem e tem uma enorme desvantagem. A vantagem é que os cidadãos podem escolher os seus governantes.
A desvantagem é como essas escolhas ocorrem de 4 em 4 anos, ou às vezes quando os governos duram menos tempo, com menos de 4 anos, habitualmente os governos governam para as eleições seguintes, para obterem votos para permanecer no poder e para aumentar o poder, porque uma tendência natural da governação nos sistemas democráticos é querer manter o poder. Para isso é preciso satisfazer eleitores. E, por vezes, os temas de médio e longo prazo não são cativantes para os eleitores. E isto gera um problema dilemático que implica, de facto, um consenso na sociedade portuguesa, e nomeadamente nos partidos políticos, que consigam perceber que, para além dos debates eleitorais, têm que ter algumas linhas de trabalho de médio e longo prazo. Isso é extremamente difícil na sociedade portuguesa. Eu vou-me calar por agora. Muito obrigada a ambos. De certeza que o Luís também quer comentar o que o Jorge acabou de dizer, mas como ambos citaram a Constituição, até não poderia deixar de ser pelo tema do debate, gostava de que gastássemos algum tempo no que também está, e que o Luís referiu, na Constituição, que é o direito à fruição. E que me parece que deveria ser o elemento central da política pública em termos de património cultural, justamente porque é um bem coletivo, não discrimina nada nem ninguém, e portanto seria um instrumento de promoção de uma verdadeira democracia cultural e consequentemente de um desenvolvimento muito mais justo do ponto de vista económico e social por todo o país, mas para isso era preciso de facto que houvesse uma assunção deste direito à fruição como estratégico do ponto de vista de políticas públicas. Nós recentemente tivemos no nosso país a inauguração de uma nova forma de participação pública, supostamente uma nova forma de participação pública nas matérias patrimoniais, e tem esse nome, chamado Lotaria do Património. E gostava de ter a opinião de ambos relativamente a este instrumento muito recente, que é efetivamente centrado, ou tem o tema, o pretexto do património cultural, de um bem que é pertença de todos e que também supostamente é uma ferramenta que chega a todos os cidadãos. Gostava de saber a opinião de ambos sobre este instrumento, como ele foi concebido, nomeadamente o uso que está a ser dado aos dividendos que ele está a gerar, e se veria uma alternativa a uma iniciativa de aproximação à população diferente desta. Luís? Sim. Bom, quanto à questão da Lotaria do Património, eu devo dizer que não sou opositor da ideia em princípio, como princípio genérico. Conheço algumas experiências da Inglaterra, sobretudo no Reino Unido, em parte em França também, que são positivas, e portanto, quando a ideia surgiu pela primeira vez, começou a ser conversada, eu exprimi, não direi simpatia, mas pelo menos uma disposição para, digamos, positiva, para ver como é que seria concretizado em Portugal. Simplesmente. É preciso ver que as circunstâncias concretas sociológicas portuguesas, que existem também noutros países da Europa, mas em Portugal muito acrescidamente, que é a da dependência do jogo, o efeito de dependência do jogo, e a das raspadinhas, como é este caso, serem especialmente direcionadas para as pessoas com menores posses económicas, constituindo uma dependência económica muito gravosa em muitos casos. Espero que, pelo menos foi prometido pelo Presidente da Concertação Social, Francisco Assis, que iriam fazer um estudo sobre a matéria, que eu saiba ainda não foi feito, ou pelo menos eu não conheço resultados, mas chamam-me a atenção, quem sabe mais destas coisas do que eu, que de facto estes jogos de fortuna e azar de quantitativo pequeno, de bilhete, de lotaria pequeno, não é? Têm esse efeito muitíssimo pernicioso junto das classes mais pobres. Isso deixa-me inquieto, não é? Não é assim nesses outros países que eu conheço. Em segundo lugar, o valor final que se obtém, que tanto quanto me lembro, eu cito de memória, era estimado na ordem dos 5 milhões de euros, é relativamente caricato. E sobretudo quando se vê uma ministra que defendeu esta iniciativa no Parlamento, dizer que era e estava aliás no programa de governo, não deste atual governo, mas do anterior ou de um dos anteriores, estava como uma medida estruturante da política de património. Isso realmente é totalmente risível.
totalmente risível. Portanto, não atribuía especial importância a isso. Aliás, eu penso que, desligado de outras medidas e de outro tipo de enquadramentos, arrisca-se a ser totalmente contrário àquilo que eu vai fazer agora um ano e pouco, em setembro do ano passado, num artigo publicado no Jornal Público, dizia e esperava que fosse, aliás era na altura que eu me estava a reformar e portanto era como que um statement de balanço de vida profissional ativa, continua ativa evidentemente, mas de uma passagem para outro estádio, diria assim, como a idade adulta do património. E a idade adulta do património é, penso eu, quase que oposta a esse tipo de soluções miraculosas, completamente. Para mim, a idade adulta, eu já agora recordo, eu punha 4 condições para uma idade adulta do património, que a expressão não é minha, é de um livro da Françoise Bégoin, que fala nisso precisamente na idade adulta do património. E as condições que ela, mas eu adaptando, enfim, modificando um pouco, ponho primeira condição, e praticamente nenhuma está bem adquirida em Portugal, diria. Uma sociedade civil forte. A primeira condição de todas para uma boa política adulta de património é uma sociedade civil forte. Não é só no património, dirão, com certeza. É em geral, no país. Em segundo lugar, uma legislação nacional e internacional, e a ordem faz sentido no meu raciocínio. Uma legislação nacional e internacional adequada. Talvez seja o domínio onde estamos melhor. É verdade que a legislação internacional é muito declarações de intenções vagas, não tem grande capacidade operacional, como se vê em casos de crise, como agora na guerra da Ucrânia, etc. Mas, seja como for, é melhor que exista do que não exista. E, sobretudo, a Convenção de Faro, uma das últimas, é extremamente importante e deveria ser muito mais desenvolvida. Cria as comunidades do património, enfim, um conjunto de dados novos. Pela primeira vez é uma convenção internacional com um caráter operacional muito evidente e que deveria ser muito mais explorado. A nossa legislação interna, quer a Lei de Bases do Património Cultural Português, quer a Lei Quadro dos Museus, quer a própria Lei da Ação Popular, que considera o património como o primeiro domínio da ação popular, são adequadas. Mas não são postas em prática. Portanto, também de pouco serve. Depois, uma terceira condição que eu colocava era políticas de Estado amigas da memória e do património. Aqui falhamos rotundamente. Eu tenho dados publicados e, digamos, os números podem ser consultados. Depois, como isto se trata de uma formação, de uma ação, digamos, de uma aula, eu até posso facultar uma apresentação que não passo aqui para não prejudicar o debate, mas posso-vos facultar e, eventualmente, depois transmitir aos, não sei se aos alunos inscritos ou isso, porque os dados existem, eu os publiquei, portanto, entre outros. O que nós investimos em património, em cultura em geral e depois em património, é absolutamente miserável. Miserável. Estamos ao nível do 27º ou 28º no conjunto da União Europeia. E diz muitas vezes, é assim porque somos pobres e, portanto, não há que esperar grande outra coisa. Não é verdade. Porque, por exemplo, na educação, estamos em 12, 14, conforme os anos, estamos a meio da tabela ou até acima do meio da tabela, em termos relativos. Falo sempre em relação ao PIB e ao Produto Interno Bruto, portanto, ao rendimento per capita. Estamos a meio da tabela. Não é? Portanto, não é verdade. Há um desprezo completo pela cultura em geral e pelo património muito em particular. Portanto, finalmente, uma última condição que eu colocava para uma idade adulta de património seria inteligência. Inteligência, neste sentido, quer dizer capacidade de reflexão séria, eu estava aqui à procura do que exatamente eu escrevi, capacidade de refletir com seriedade e espírito crítico, sem concessões nem ao obscurantismo dos interesses instalados, nem ao populismo. E aqui também nos falta muito. E falta-nos muito, desde logo, também no movimento associativo, que é a minha, digamos, a minha área, a minha praia, como agora se costuma, não gosto muito, mas enfim, a minha área de inserção dos meus combates. Nós temos que ter uma muito maior qualificação. O Estado não ajuda nada, não ajuda porque não ajuda o movimento associativo, os movimentos de cidadãos. E não ajuda nada porque institui procedimentos de secretismo tal que as pessoas, um caso recente e escandaloso, que é o da sede de Lisboa, os vestígios islâmicos debaixo do claustro da sede de Lisboa, que se arrasta miseravelmente há anos, não é? Foi preciso nós, Associação Arqueólogos Portugueses, recorrermos quase a um advogado, não é quase, a um advogado, e ameaçar ir para tribunal, para finalmente nos darem acesso ao processo, para o podermos ver. E não se dá até o caso extraordinário
nós, direção da Associação dos Arqueólogos Portugueses, com os assessores, arquitetos que convidámos e engenheiros para connosco verem o processo, vir-nos até a rever um pouco a nossa posição de contra, para perceber que há ali problemas complexos e que, portanto, ficámos muito mais numa situação de balanceamento entre os vários interesses em questão. Mas verifico agora que, finalmente, nestes últimos dias, voltou a haver pareceres de entidades idóneas, completamente idóneas na área da engenharia, que dizem que não foram feitos os estudos que tinham sido feitos. Enfim, ou seja, portanto, há uma opacidade. Normalmente a administração pública trata os cidadãos como inimigos potenciais. E isto é dramático. Então, mas deixe-me, Luís, e para passar a palavra ao Jorge, ainda voltando à Lotaria do Património como exemplo, justamente pelo que está a dizer, não tem justamente a ideia de que o património em Portugal não é efetivamente um bem percepcionado como um bem coletivo do ponto de vista dos diferentes governos, é transversal aos vários partidos, mas sim como eminentemente e exclusivamente um bem sob tutela, e também nesse sentido medidas como a Lotaria do Património são perfeitamente enquadráveis, uma vez que é decidido o que fazer, como é que a sociedade se deve relacionar, é proposto, imposto essa medida, à semelhança do que sucede nesses processos em que é tão difícil obter a informação e conseguir discutir em pé de igualdade com os organismos públicos, mas diria o mesmo para contratos de concessão, como é o caso das antigas Pousadas de Portugal ou atualmente do programa Revive. Não há efetivamente uma política pública de gestão do património cultural monopolista por parte de um Estado que não considera os cidadãos como fazendo parte do mesmo. Eu penso que isso é para o Jorge, não é? Mas eu depois... É para ambos, mas Jorge, sim. Regressarei a esse tema. Ora bem, a questão da lotaria. Eu não sou contra a existência de lotarias que favoreçam a distribuição de verbas para utilidade pública. Aliás, as lotarias nacionais, em geral, são geridas pela Santa Casa da Misericórdia, que é uma estrutura nacional que depois faz uma distribuição de verbas por uma série de dinâmicas de utilidade pública, entre as quais se contempla também a área da cultura numa quantia bastante pequena em relação ao total do bolo, digamos assim. Esta específica Lotaria do Património, que eu creio que funciona como uma raspadinha, como há bocado foi referido, sinceramente parece-me uma medida, eu não queria adjetivar com muita agressividade, mas parece-me uma medida que foi pensada com generosidade, mas foi concretizada com falta de visão. Com generosidade no sentido de aumentar recursos. Mas atenção, o aumento de recursos tem que ser efetivamente o aumento de recursos. Porque aquilo que eu acho que se passou não foi um aumento de recursos, foi uma substituição de recursos. E é preciso fazer... em Portugal, habitualmente não se faz uma análise fina de como é que realmente se gera os bens públicos. Há os chamados soundbites, mas dificilmente se analisa no concreto o que se faz, o que se gasta, como é que se gasta, os resultados. A sociedade civil não monitoriza isso de perto, o Estado não é transparente portanto, não sabemos. Mas eu creio que se disser isto, estou a dizer algo que não é errado. E agora, obviamente, permitam-me, eu tenho que fazer esta declaração de interesses, porque é importante que a faça. Eu fui responsável pela tutela da cultura no governo, no 19º governo constitucional. Tenho uma filiação partidária, que é o PSD, e vou neste momento criticar os governos do Partido Socialista que estão lá desde 2016. Portanto, eu faço esta declaração de interesses para explicar o que vou dizer, mas depois quem quiser que considere que isto é demagogia política ou que não é demagogia política. Mas a verdade é que o investimento público, no seu total, neste período de fundação que começou no início de 2016 até hoje, é o mais baixo nos últimos 25 anos. O investimento público, em geral, baixou brutalmente. E o trabalho de investimento na área do património também. E, portanto, perdeu-se, em vários momentos, dinheiro, nomeadamente de fundos europeus,
pela ausência de fundos nacionais que acompanhassem os fundos europeus. Eu falo com à vontade nesta matéria, porque no período que estive no governo, foram gastos efetivamente mais de 100 milhões de euros a recuperar património cultural. E, portanto, a lista é fácil de consultar, e, portanto, porque é uma lista concreta daquilo que foi feito. Não vou agora começar a enunciar, mas se lembrarem da Torre dos Clérigos, ou do Forte de Graça, ou mesmo do dinheiro que foi investido, que agora que o Luís discutia a reabilitação da Sé Catedral de Lisboa, foi dinheiro que foi autorizado na altura, porque há mais de 30 anos se andava a discutir o financiamento para se reabilitar os claustros da Sé. Ou a reabilitação dos carrilhões de Mafra. Portanto, todo esse dinheiro foi feito e gasto na altura em que eu estive responsável pela área da cultura. Ou o fecho do Palácio Nacional da Ajuda, que foi decidido por mim. Mas, de qualquer maneira, para dizer que, neste período, o que nós assistimos é uma despesa em que não se assume uma coisa que é fundamental, que a despesa com património cultural é uma despesa que deve constar do Orçamento de Estado. Não deve ser uma despesa adicional, porque o património do Estado é uma coisa fundamental. E o património, em geral, dos portugueses, não pode estar sujeito às variações de uma lotaria. Uma lotaria pode acrescentar às necessidades, mas não pode substituir aquilo que deve fazer parte do orçamento. E, portanto, concretamente, quando o modelo é uma raspadinha, colocam-se os problemas que o Luís Raposo colocou em relação a quem são os consumidores da raspadinha. Portanto, de facto, se eventualmente se quer dar uma parcela da lotaria ao património, ela devia estar inserida no Euromilhões, no Totoloto, e, portanto, fazer parte desses bolos maiores, o que permitiria também, como é óbvio, um montante maior ao património e também um desenho populacional mais alargado de quem acede a este tipo de lotarias. Portanto, parece-me, por um lado, que o desenho do tipo de lotaria está mal feito, parece-me que a lógica associada tem que demonstrar que isto não é substitutivo, mas que é adicional àquilo que tem que ser gasto, e que há ainda muitas contas a fazermos sobre o investimento que não foi feito e que agora está a fazer, ou se quer fazer com o dinheiro do PRR. E o PRR é um financiamento de emergência que foi desenvolvido na sequência do Covid para resolver problemas de emergência na sequência do Covid. E está-se a usar esse dinheiro para reabilitar património que devia estar inscrito no Orçamento de Estado. E isto é inaceitável. Porque, de facto, este dinheiro do PRR está a ser concentrado essencialmente na região de Lisboa. Portanto, tudo isto, para mim, não é muito adequado. Digo, portanto, isto são dados objetivos, portanto, eu tenho uma posição política, mas isto são dados objetivos. E nem sequer podem dizer que foi feito menos na altura em que eu estive no governo, porque não é verdade. Foi feito mais, o que também é fácil de conferir. A maior classificação de património que se fez em Portugal desde sempre foi feita no meu período. Nós classificamos quase 900 bens nesse período, no total dos 4.000 e poucos que temos hoje, não é? A classificação mais importante foi no início do século XX, mas a maior foi feita, de facto, no meu período de governação. Não vou continuar a fazer autopublicidade, mas era importante perceber isto para perceber que quando se fala das coisas, nem sempre o que se diz é aquilo que é. E é bom comparar e, portanto, a verdade é que nós não estamos muito bem a nível das políticas públicas de património. E eu espero que o Governo faça melhor. Se o Governo fizer melhor do que aquilo que foi feito nos anos anteriores, eu fico contentíssimo, porque muito mais importante do que quem faz bem é fazer bem. Portanto, quando um governo, seja de qual política for, faz bem o seu trabalho, temos de estar todos contentes, porque isso é um benefício para a população no seu todo. Agora, falando de algumas medidas em concreto, o Luís enunciou 4 pontos e eu queria terminar este momento de intervenção falando disso. Eu queria dizer o seguinte: criou-se agora o Plano Nacional das Artes. Foi um passo difícil, porque estava prometido desde 2016. Aconteceu depois, na prática, que no fim do primeiro governo Costa,
anunciou-se que se ia fazer e no atual governo começou a funcionar. Eu quero lembrar que anteriormente tinha sido criado, precisamente por mim e pelo Nuno Crato, a Estratégia Nacional de Educação e Cultura, que foi validada, estava pronta a avançar e que foi substituída 5 anos depois, portanto ficou parado, pelo Plano Nacional das Artes. A Estratégia Nacional de Educação e Cultura previa a integração do património como elemento crítico, os documentos existem, são consultáveis, nessa estratégia. Portanto, era uma estratégia para desde o pré-escolar até ao fim do universitário, para ter a presença de diversos componentes da cultura, seja em termos curriculares, seja em termos extracurriculares, no processo educativo, mas não era só para as artes, era para as artes e para o património. Eu não percebo porque é que agora se faz uma estratégia nacional para as artes, não é? É importante que se faça, mas devia ter também uma estratégia para o património. E ela existia e estava estruturada. Foi desestruturada. Mas, de facto, a componente educativa é fundamental. Se nós não educarmos desde a mais tenra idade para a importância do património, nós não temos condições de ter uma sociedade civil forte, que era aquilo que o Luís falava, e sem sociedade civil forte não temos espírito crítico, que é essencial em democracia, para que o Estado haja de certa maneira. E é isso que nós temos. Como é fácil de verificar, porque normalmente as visitas que nós temos aos nossos museus e património são essencialmente estrangeiros, não são de portugueses. Os portugueses não fazem essas visitas. Fazem, mas fazem essencialmente em grupos de escola. É raro fazerem fora desses grupos. Há gente que faz, mas não é muita. Portanto, não é um hábito da vida dos portugueses. Portanto, há muito para mudar esse nível. Deixem-me só fazer, eu sei que o Luís quer comentar, eu não vou insistir sobre esta questão da lotaria do património, não me interessa, confesso, a lotaria do património per se, mas penso que ela é muito elucidativa e ilustrativa da forma de fazer política nesta área em Portugal e de como é que o Estado percepciona os cidadãos e o direito dos cidadãos relativamente ao património cultural. E pergunto justamente, depois desta última referência do Jorge Barreto Xavier relativamente às estatísticas dos nossos nacionais no consumo do património cultural, não sei se alguém fica nervoso com a utilização do verbo de consumir, não consumar, mas consumir. Preferia fruição. Ok, fruição, curtição também pode ser, que também é um outro verbo feliz, mas tendo presente que há de facto esse distanciamento entre os visitantes nacionais e o seu património cultural, eu penso que o possível aqui faz sentido, se não vos parece chocante que uma política, talvez uma das poucas políticas públicas efetivamente transversais a toda a sociedade e a todo o país e a todo o património, seja uma medida que diz, deem-me o vosso dinheiro e eu depois decido o que fazer com ele em relação ao património que eu escolher. Se não vos parece efetivamente ilustrativo daquilo que é a visão do Estado, e volto a dizer, transversal a todos os governos que temos tido, da visão do Estado, daquilo que é o direito do cidadão relativamente a este bem coletivo. Sendo que a lotaria seria isso, não é? A lotaria, portanto, teria essa característica também, além do resto. Sim, esta lotaria tal e qual como foi montada, não estou a falar posso concordar com isso, mas do instrumento lotaria. Catarina, o tempo vai passando e a questão, eu acho que estamos a deixar outra vez neste debate, e gostaria que não fosse assim, até pela natureza, porque se fala de gestão e de economia e, portanto, estamos digamos, num ambiente académico demais, portanto, bom, o que é que eu penso que estamos a deixar aprisionar muito, embora eu defenda, e sempre defendo um Estado forte e que o património é uma função de Estado, enfim, tudo isso, enfim, não vou repetir agora, a verdade é que, e é preciso ter consciência disso e tirar daí consequências, a grande maioria, próximo de 3/4 do património classificado dos atuais 4.100 bens, não são propriedade do Estado. O vosso estudo feito há 2 ou 3 anos, o FOSP, tu és coautora também, Património Cultural em Portugal, Avaliação do Valor Económico e Social, que eu li com muita atenção e muito proveito, é extremamente interessante nesse aspecto quanto à propriedade do património. Em primeiro lugar, há mitos que há que desfazer.
nós temos 800 e poucos monumentos nacionais. 80% deles foram classificados assim, como monumentos nacionais, antes de 74. Não houve nenhuma atitude legiferante e de estatização do pós-74 relativamente à questão da definição de monumento nacional. Até houve uma certa admissão, devo dizer. Em segundo lugar, esses 4.100, houve nestes últimos 20 anos do século XXI, não vou mais para trás, porque o vosso estudo serve para isso, o que eu poderia chamar, bem sei que a palavra que eu vou usar pode fazer incomodar nas cadeiras algumas pessoas, uma contra-revolução, verdadeiramente. Porque há 20 anos atrás, o grande proprietário do património cultural era a Igreja e a seguir o Estado. Hoje não é assim. Houve um crescimento que não tem paralelo na Europa, em lado nenhum, em 20 anos, em 20 e tal anos, de um grupo que era há 20 anos de 7% e que hoje passou para, perdão, que era de 7% e que agora passou para 25% de outros privados proprietários de património cultural. E estes outros é o mundo empresarial, fundacional, etc. Portanto, fundos de investimento, etc. Portanto, é todo um mundo que despertou para o interesse económico do património cultural no nosso país. E que neste momento já é o maior proprietário de património. O Estado Central tem 7% dos bens classificados. As autarquias têm 20 e pouco. 21%. Eu disse os números de cor, a partir do vosso estudo, mas como digo, eles são acessíveis, não é? Evidentemente. Portanto, nós estamos a ver debaixo do nariz, sem darmos conta disso, a uma alteração muitíssimo radical da estrutura do património classificado em Portugal. Da propriedade, da estrutura de propriedade. E daqui tem que se tirar conclusões. O porquê também é outra questão que eu não tenho tempo para entrar por ela. Mas a verdade é que, e vocês também dizem isso, honra seja feita ao estudo, é que quem investe menos no património são estes 30% de privados, 20 e tal, quase 30%. E quem investe mais, dentro das condições todas que nós achamos que são miseráveis, é o Estado, precisamente. Portanto, e quando há aliciamento para investimento de privados no património cultural, não é na perspectiva de uma política sã de cidadania, como eu a entendo. É na perspectiva do favorecimento dos grandes grupos económicos ou empresariais. É os revivos desta terra. Portanto, que é todo um modelo, mais uma vez, há amigos meus que são assim mais radicais e tal, que me, digamos, criticam às vezes por eu não ser suficientemente radical. Eu sou radical nos princípios, mas sou muito diplomata no diálogo, como se vê pelo que eu estou agora a dizer e pelo gosto de conversar com todos. E em segundo lugar, acima de tudo, procuro analisar as coisas com inteligência. Eu acho que há lugar para todos, há muita terra debaixo do sol. Há lugar para todos no património, mesmo para os fundos imobiliários, mesmo para quem queira com o património ganhar dinheiro e fazer lucro. Não tenho nada contra isso. Não tenho nenhuma coisa contra o lucro. Tenho é contra nos tomarem por parvos. A nós, cidadãos, e a nosso Estado. Por exemplo, no Revive, o modelo geral é este. É tudo o que não era possível antes entregar ao público, desafetar para o uso público, agora é possível para privados. Há exemplos pelo país fora de autarquias que queriam gerir um determinado monumento. Não era possível. Com o Revive passou a ser possível pô-lo em asta pública, entre aspas, em concessão para privados. Em segundo lugar, este é um primeiro princípio. Segundo princípio, sim. Deixa-me só interromper para dizer o seguinte, e o Revive que previa a possibilidade dos fins não serem só económicos, mas também culturais. Exato. Na prática não é nada disso que está a passar. Nada, é só económico. No Revive, no início, diziam-nos, mas isso vai haver aí centros culturais em barda pelo país, os monumentos vão ser centros culturais, polos de dinamização, teatros, não sei o quê e tal. Eu só vejo hotéis. No outro dia comentava com o Paulo Portas que já não temos charme para tanto hotel, não é? Porque são só hotéis de charme, não é? Portanto, ou seja, primeiro é isso. Não era possível, na esfera da gestão pública, e autárquica designadamente, e é possível para os privados. E em segundo lugar o modelo é este. O Estado, ou as autarquias, fazem todos os investimentos pesados que for preciso para a coisa ficar disponível. Por exemplo, na Jurumanha vai-se gastar agora 5 milhões de euros a arranjar muralhas. Eu uso a Jurumanha porque é a capa do vosso livro. 5 milhões de euros para arranjar muralhas com fundos europeus, com o investimento, um empréstimo pedido ao Banco de Investimentos e com 600 mil euros da autarquia do Alandroal.
Depois das muralhas todas estarem consolidadas, é o interior que se vai tratar e talvez aí apareça um privado, coisa que antes não quis, interessado no assunto. E vamos ver para quê. Que essa é outra questão. Se é para criar uma nova aldeia de faroeste inventada dentro da Germânia. Onde, não sei se as pessoas normais podem entrar normalmente ou não depois. Tudo isso se coloca como questões. Portanto, este modelo do Revive e mais. E depois, quando se calculam valores, rendas a pagar anualmente por 50 anos, normalmente tipicamente é 50 anos, como é que se calcula isso? Onde é que estão os estudos que os cidadãos possam referendar, escrutinar? Se fosse um banco, nós fôssemos ao banco pedir dinheiro para um qualquer projeto, tínhamos que entregar não sei quantos papéis, o banco fazia um estudo económico, de viabilidade económica, e dizia quanto é que emprestava e em que termos é que emprestava. Onde é que estão esses estudos feitos pelo Estado, para os diferentes revivos? O Luís coloca muita questão no benefício que um privado pode tirar da exploração de um bem público. Justamente, eu até acho que pode ser, deve ser, tem direito a ser compensado pelo capital investido. Uhum. Como nós, quando vamos aos bancos pedir empréstimos, exatamente nos mesmos termos. Agora, o que está a acontecer é que somos passados por parvos. Esse dinheiro todo que é investido, que é muitos milhões em cada monumento, antes de entrar o privado, é como se não tivesse existido. É assim uma coisa que se esfuma no ar. Ora, eu não permito que os meus impostos aos europeus possam servir para tais jogos. Mas muito antes dessa dimensão financeira, da qual só tem consciência uma elite da sociedade portuguesa, na qual se calhar todos os que aqui estão presentes e os nossos assistentes se incluem, há uma larga maioria de portugueses que simplesmente não usufrui de um bem que pertence em forma igualitária de todos, não é? Portanto, muito antes sequer de pensar se há alguém que beneficie economicamente Catarina, peço desculpa, desse é verdade, recurso. Eu não quero monopolizar, estamos Jorge, mas já há bocadinho falou um bocadinho mais, acho eu, do que eu. Se isto fosse na Assembleia, tínhamos os relógios. Não, eu quero dizer, isso é totalmente verdade. Aí entra outra questão, para além de muitas outras variáveis, a educação, etc, etc. Por exemplo, há 50 anos, é um exemplo que eu tenho dado recorrentemente ultimamente, porque me lembro muito dele, porque faz 50 anos, 52 agora, 3 anos, a publicação do primeiro grande tratado de sociologia dos museus na Europa, que é do L'Amour de l'Art, está-me a faltar agora, do Pierre Bourdieu. E ele dizia que há 50 anos atrás, nos museus de arte franceses, que era o universo, era também italianos, mas principalmente franceses, 40% dos visitantes tinham algum conhecimento de latim. E para retirar daqui a conclusão que eram altamente elitistas. E eu pergunto-me agora, nos grandes museus de arte portugueses, nacionais, quantos por cento dos visitantes falam inglês? Talvez 80%, se não mais. E quantos da população portuguesa? 15%, 20% no máximo. Então, Ou seja, a maior parte dos portugueses não vão aos monumentos, não vão aos museus. E não vão por questões de educação profunda, de falta de ação do Estado proativa nesse sentido, mas também não iludemos a questão, mais uma vez. Não vão também por a bilhética, por questões como a bilhética. Eu fiz os estudos sobre isso, não é? Quer dizer, é evidente que, por exemplo, e estamos perante um exemplo, temos ali o Palácio de Queluz como projeção, o caso do Parque de Sintra Montes da Lua é um exemplo flagrante do bom e do mau. Do bom na perspectiva, por exemplo, da conservação dos monumentos, não é? Do trabalho muito meritório que tem sido feito, nunca teve tão bem o conjunto do Parque Monumental e até paisagístico, à guarda como está agora, mas também do mau, porque tem 95% ou mais de estrangeiros, porque expulsou os portugueses. O que um casal com 2 filhos gasta para visitar o conjunto dos monumentos do Parque de Sintra Montes da Lua é mais do dobro, que são 8, nas minhas contas, eu posso estou a dizer de cor, não é? É mais do dobro do que gasta para visitar o conjunto dos museus e monumentos de Belém. Ora, isto não pode ser. A gestão dos monumentos não deve visar, acima de tudo, a bilhética e a bilheteira e os proveitos de bilheteira. Luís, e aí pode-se fazer uma diferenciação que se faz em vários países da Europa, que é entre os residentes e os visitantes estrangeiros. Essa também é totalmente pertinente. Eu durante muito tempo, com vários, não consigo, pronto, mas com vários outros governantes, até agora, recentemente, aos mais recentes, ao Luís Castro Mendes, que foi, apesar de tudo, nos ouviu mais às associações de património, insistia nisso, porque eu conhecia nem o que era possível. E diziam-me que não era possível, agora já é possível, agora já se faz isso. Isso acontece em vários, e nomeadamente na parte de Sintra também, os residentes de Sintra têm gratuitidade ao domingo de manhã. Mas estão a ver, só os de Sintra e porque não os da Amadora, para a linha de fronteira. Nós somos um país, não somos um conjunto de quintas. Não é? Tem que haver uma política nacional. E no caso do Parque de Sintra Montes da Lua até há outros dados, como por exemplo o excedente.
que gera. Aí Que sim nunca poderíamos revertem falar a favor da cultura e foi retirado à força, porque eles não queriam, compreendo que não quisessem, nem o Presidente da Câmara de Sintra queria, foi retirado à força pelas finanças e foi para o Cofre-Geral do Estado. Há muitas formas de facto, reutilizar lucros gerados em património cultural de uma forma democrática. Em França, por exemplo, houve um modelo nos anos 90 do Expo de Economia e de Património que, de facto, era uma forma muito interessante, não de distribuir dinheiro de forma avulsa, mas de estruturar um território em torno de um tema federador de âmbito patrimonial, e seria certamente uma possibilidade, por exemplo, na área de Sintra, que já tem a Escola Profissional de Recuperação do Património, a Pares de Sintra, e um conjunto de ativos que poderiam estar agregados sob esse chapéu, mas outra vez isso é estratégia e como começámos por dizer, e até foi o Luís que começou por frisar, que não é propriamente o forte do nosso país, embora estejamos sempre a tempo de adicionar uma nova capacidade a este pequeno retângulo hoje bafejado pela chuva. Mas eu queria voltar a centrar na questão, aliás é a nossa segunda questão, e antes de abrirmos aos nossos participantes, que podem aliás colocar, se faz favor, todas as perguntas ou no Q&A ou no chat, de uma forma objetiva. Sou eu que vou ler as perguntas e depois lê-las aos nossos convidados, portanto peço que sejam claros na pergunta que querem colocar, e uma pergunta que seja passível de ser respondida também de uma forma objetiva, mas temos andado aqui à volta sobretudo de política pública e da sua relação ou da visão do Estado com o cidadão e de que forma é que isso condiciona a sustentabilidade, que é aliás um tema que interessa também aos nossos participantes, tenho a certeza, a sustentabilidade da gestão patrimonial. E por isso a minha última pergunta seria justamente aquela que já estava enunciada na divulgação deste nosso debate: como é que a sociedade civil é integrada, não pedindo um descritivo, mas um qualitativo da forma como é integrada atualmente, e de como é que deveria ser integrada para conseguirmos efetivamente ter uma gestão colaborativa, coletiva, cooperativa, diria mesmo, sem nenhuma outra conotação, deste bem, que volto a dizer, é efetivamente um bem que pertence a todos e a cada um de nós. Começava se calhar pelo Jorge. Ora bem, começámos por falar de um assunto de Estado, não é? Portanto, de facto, o exercício colaborativo na ótica de que o Estado somos nós todos é absolutamente essencial. Mas isso implica uma transformação de mentalidades, mas também uma transformação de práticas que está longe de acontecer em Portugal. Em Portugal, o que nós temos assistido ao longo dos anos, das décadas e dos séculos é o papel central do Estado, mas não é um central no sentido do serviço, é o central no sentido de poder dominante. Portanto, é um poder pesado demais em relação à presença dos outros poderes. É claro que nós sabemos bem que houve momentos da nossa história em que entidades como a Igreja tinham um poder de grande relevância, não é? Mas falando do nosso Estado pós-25 de Abril, era o mesmo no Estado pré-25 de Abril, um Estado extremamente presente, e a presença em si não é um mal. Um Estado social, como aquele que temos hoje, é um bem. Ou seja, a possibilidade de ter um Estado ao serviço dos cidadãos, que os protege na saúde, na educação, que lhes abre a possibilidade de acesso à cultura, que protege o ambiente, etc, etc, etc. Portanto, isso é algo que é evidente. Todavia, também é verdade que o Estado tem hoje que ser visto mais como um parceiro com a sociedade civil e com as empresas. E o Estado tem uma imensa dificuldade em dialogar de igual para igual. O que eu quero com isto dizer é: o Estado tem os seus poderes. E não há dúvida que são poderes seus. Mas tem uma grande dificuldade de aceitar que pode ouvir os outros e que, inclusivamente, pode conformar uma opinião onde acrescenta com aquilo que ouviu dos outros. Porque há uma cultura de Estado do quero, posso e mando. E isto é tanto dos burocratas como é dos políticos.
e temos que mudar essa mentalidade, e confesso-vos que eu não sei quando é que isso vai acontecer. Concordo em absoluto. Cá está, dir-se-ia à partida, porque temos, digamos, visões do mundo e provavelmente da organização social e política diferente, que teríamos diferenças de opinião. Neste caso também não tem. Sei que muitos amigos meus, não, digamos, me criminarão, mas eu também tenho esta visão de um Estado realmente pouco amigo do cidadão, desconfiado de tudo e todos, sempre disponível para aplicar taxas e taxinhas e coisas desse tipo, e não distribuir responsabilidades. E isto, eu dou-vos 2 exemplos concretos de coisas que me incomodam muitíssimo. Não é? Muitos podia dar, mas 2 exemplos concretos. Por exemplo, agora creio que já não é tanto assim, mas foi muito e ainda é. Fontes de financiamento que a DGPC encontra a partir de esmifrar os cidadãos. Acho inaceitável. Uma área em Lisboa onde eu resido, por exemplo, uma área que vai desde a Torre de Belém até Algés e com depois derivações muito grandes até ao Restelo, Atos do Restelo, enfim, uma imensa área de Lisboa. Quem queira fazer qualquer coisa tem que ter autorização que tenha exterior, que tenha relevância exterior, tem que ter autorização da DGPC, porque está em áreas de proteção de vários monumentos que circulam por este espaço. Ora, isso é só um imprimatur, como antigamente no caso da igreja. Ou seja, é só uma coisa ex officio que eles dizem, sim senhor, não há, porque obviamente não há problema nenhum em estar a construir, haverá para a Câmara Municipal, mas não para a DGPC, em estar a remodelar uma vivenda no bairro económico do Restelo, ou no outro bairro rico do Restelo, o que é que seja, porque a Torre de Belém está lá ao fundo, ou isto ou aquilo. Ou seja, estes casos de abuso da administração perante os cidadãos, esmifrando-os o mais possível, para resolver os seus problemazinhos de tesouraria, irritam-me e, mais do que me irritam, deixam-me completamente. Outro exemplo. É o chamado pequeno poder. Exatamente. Outro exemplo, mais do ponto de vista estrutural do país, mais grave ainda, é o seguinte, é que eu fiz esse estudo, está publicado também, a composição do que supostamente seria o órgão de consultivo da sociedade civil. Sociedade civil é um termo do século XIX, quando havia uma sociedade militar, e portanto uma sociedade civil que se lhe queria opor. Não é um termo que eu me agrado muito e que acho anacrónico para os tempos de hoje. Mas enfim, dando barato isso. Um órgão de consulta do governo, dos governos, sucessivos governos, em termos de políticas do património, é o chamado Conselho Nacional de Cultura, na secção de Arqueologia e Património Cultural, ou de museus, não é de museus, no caso de museus, etc. Bom, é incrível que nesse órgão, conforme as secções, mas no caso do património arquitetónico e arqueológico é o pior de todos, só para aí 10, 15%, eu não tenho, isso é uma questão de depois conferir exatamente, que eu publiquei isso, mas menos de 20% dos membros são realmente independentes, totalmente, do poder político. Neste sentido, estão lá porque ou representam a Igreja, ou porque representam associações profissionais, universidades, etc. Os outros estão, todos eles muito qualificados, não ponham em causa a qualificação de ninguém, ou por inerência de funções, desempenham no aparelho de Estado, ou porque foram nomeados por ministros. Também muito competentes, mas nomeados por ministros, não representam a sociedade civil. Ora, isto nunca aconteceu desde a monarquia, o final da monarquia liberal, ao longo de toda a Primeira República, de Segunda, Estado Novo, a ditadura, Estado Novo, tudo isso, até depois do 25 de Abril, até muito tarde. Por exemplo, a Associação dos Arqueólogos Portugueses esteve sempre nesses órgãos de consulta do governo, mesmo durante a ditadura. E agora não está. Não é? Ou seja, quando se querem ouvir os da casa, não vale a pena haver órgãos de consulta, basta ir a despacho. Portanto, é este mau trato da sociedade civil, esta desconsideração pela sociedade civil, chamamos-lhe assim, que também me deixa fora do sério, devo dizer. Pois, parece que o património efetivamente é do Estado, considerando o Estado algo separado da sociedade civil e não efetivamente dos cidadãos. Talvez a Helena Bragança coloca-nos aqui uma pergunta sobre o papel da educação. Alargando um bocadinho esta pergunta, como é que veem, qual é que seria o caminho para alterar este estado das coisas? Uma revolução iminente, muitos abaixo-assinados e petições, não fazer nada? Como é que acham que poderíamos, eventualmente, se acham que é possível, alterar e reapropriarmos de um bem que afinal é de todos nós e que pode produzir, no mínimo, muito bem-estar em todos os cidadãos? Olha, eu vou peço desculpa, avancei sem pedir licença,
Vou dar um exemplo do que estamos neste momento a fazer em Oeiras com as escolas. É um projeto que se chama Museu do Bairro, e o projeto procura que estudantes, neste caso do 5º, 6º, 7º, 8º, 9º anos, mas isto pode ter variações e desenvolvimentos na sequência do que estamos a fazer, no seu cotidiano aprendam, através de técnicas de fotografia, que pode ser fotografia analógica ou digital, a olhar à sua volta, para a sua rua, para a sua casa, para a sua praça, no fundo para o território envolvente, e se apropriem desse território e contem histórias sobre esse território, criando a partir daí uma documentação imagética do seu território. Qual é que é o objetivo? O objetivo é fazer com que estas crianças e jovens não passem pelos sítios sem passar. Porque hoje em dia, a maior parte das vezes, nomeadamente com a velocidade de que já falava o Paulo Virilio há 25 anos atrás, que leva a que haja uma velocidade de imagens que nos passam pela frente, onde a memória deixa de existir e passa a existir só a saturação da imagem, e em que, no fundo, os percursos físicos que fazemos deixam de importar, porque o que importa é o ponto de partida e o ponto de chegada, e o caminho não é sequer reconhecido, não existe. Portanto, é simplesmente uma barreira a ultrapassar, em que a focagem é no ecrã do computador ou do telemóvel, ou no jogo que se vai jogar, e já não há, de facto, um reconhecimento do espaço do território, isto pode ser revertido. Não é uma fatalidade. E, portanto, para isso há que fazer um exercício, há que fazer um trabalho concreto. Portanto, este projeto do Museu do Bairro visa isso. É óbvio que tem uma componente digital, porque depois é possível documentar isto na componente digital. E hoje não podemos de todo ignorar a componente digital, ela faz parte das nossas vidas, mas a nossa vida não é só digital. Nós, seres humanos, temos fisicalidade, temos mãos, temos corpo. Não é nada natural nós passarmos 10 horas por dia sentados. Não é nada natural nós passarmos o tempo todo que passamos à frente dos ecrãs. É contra a natura, porque nós, a nossa fisicalidade, a maneira como fomos desenhados ao longo de milhões de anos, não é neste sentido. Portanto, aquilo que nós podemos fazer é encontrar caminhos. Não temos que ficar à espera que haja um ministro qualquer, um diretor-geral qualquer, ou um Estado qualquer a fazer. Portanto, no caso concreto de Oeiras, neste momento é esta oportunidade que temos e estamos a fazer. Não é por acaso que o Conselho de Oeiras é dos conselhos mais desenvolvidos do país. É porque se faz. Não se fica à espera de que haja um Deus ex machina que venha ali fazer coisas. E, portanto, nós temos que tomar o destino nas nossas mãos. Jorge, então, mas deixa-me só perguntar, então e no caso dos concelhos que não são Oeiras? Não, mas Oeiras, há 30 anos atrás, era um concelho miserável. Vamos ser claros. Portanto, se hoje é o segundo concelho mais rico do país, é que se transformou no segundo concelho mais rico do país. Portanto, é óbvio que nós temos a vantagem competitiva de estar ao lado de Lisboa, estar na área metropolitana, não é? Numa zona favorável. Os municípios de baixa densidade têm problemas muito diferentes. Certamente não é o mesmo para cidades que estão em franco phasing out e despovoamento, como é o caso de Porto Alegre, por exemplo, ou toda a faixa da Raia. Portanto, mas há que encontrar caminhos para esses territórios. Caminhos que, obviamente, implicam um grande compromisso nacional, mas que implicam também uma grande criatividade local. E esse trabalho, por vezes, eu não sei, parece que falta ousadia, que falta iniciativa e que falta entusiasmo. Portanto, a vida não é só viver o dia-a-dia, é entusiasmar-se com ele e agir sobre ele. Eu concordo com tudo o que foi dito. Não teria uma visão tão pessimista, apesar de tudo. Mesmo para o interior, sei lá, por exemplo, ainda agora em setembro organizámos o ICOM, um encontro num espaço no Conselho do Fundão, que é um exemplo absolutamente notável
de rede de museus e de património ao serviço do desenvolvimento social, comunitário. Portanto, mesmo no interior isso pode ser feito. Sem dúvida. Bragança é outro exemplo de um trabalho que está a ser feito. Exato. E depois, vamos lá ver, os museus, o exemplo que deu de Oeiras, que pronto, compreende-se que dê, que é o seu, repete-se em muitos outros lados, não é? Por exemplo, em Leiria, o Museu da Aldeia, etc. Portanto, enfim, vai havendo pelo país muitos casos de atividade dos museus junto dos públicos escolares. E com grande intensidade, diria. Não estaremos mal servidos quanto a isso, eu diria em geral no país. Não poderá ser melhor, pior, mas em geral. Também já há muitos exemplos muito interessantes de grande ação comunitária para adultos. O Museu da Ruralidade em Castro Verde, por exemplo, que agora até está a atravessar uma fase difícil, mas que, por exemplo, trabalha... O Museu da Arte Contemporânea de Elvas. Exato. Portanto, vai havendo. Os museus têm feito a sua parte, até certo ponto, não obstante todas as limitações que têm feito a sua parte na relação, sobretudo do público escolar, talvez ainda menos do público adulto nacional, menos do que eu desejaria, mas têm feito. O que falta, portanto, há relações com o ensino não formal. Agora, o que realmente falta muito é o ensino formal, da relação entre cultura e ensino formal. Eu até conheço, dá-se o caso de ser amigo do Nuno Crato, portanto conheço bem esse projeto que vocês fizeram e portanto, reconfirmo isso que fizeram. Faz muita falta haver, mas eu percorri no ensino preparatório, antigamente chamava-se preparatório e secundário, todos os degraus, desde provisório com horário completo até orientador de estágio, metodólogo, como se dizia na aula. E uma das linhas, por exemplo, que nós tínhamos, eu sou de História, uma das linhas que tínhamos, como raiz, como, digamos, enfoque no ensino da História entre os 10 e os 12, 13, 14 anos, era o que se chamava na altura, e chama, quer dizer, na literatura, a História pelo estudo do meio. A História pelo estudo do meio é a melhor forma de atrair as crianças jovens, antes de serem jovens, digamos, para a História, para o gosto da História. Portanto, isso devia ser feito. Devia haver uma disciplina, se não uma disciplina, uma área curricular, como em França, uma tarde, um dia por semana, para esse tipo de experiências, não é? De relação com o meio, não é? Com o património, com o meio envolvimento da escola e, portanto, com o património. Não sei do que se espera para que haja mais estas relações mais formais organizadas entre os dois ministérios. Era preciso sair da sala de aula, alugar uma caminhonete, ir até um sítio, organizar uma visita, já viu? Todos sabemos as dificuldades. Nós vimos, por exemplo, nos últimos anos um decréscimo considerável do número de visitas às escolas, lá onde as autarquias não pagam, não suportam. Porque, por exemplo, eu falava há pouco tempo já de um museu que sou corresponsável com os meus colegas da direção, que é o Museu Arqueológico do Carmo. Para visitar aquele museu, uma escola, tem que programar no plano de atividades para o ano todo. Se é, por exemplo, se começa em setembro, se é para ir em fevereiro, já tem que estar programado desde setembro do ano passado. E depois é preciso que haja autocarro, é preciso que haja seguro, e essas coisas todas que ou é a autarquia que dá, na maior parte do país é as autarquias que vão ocorrer. As autarquias, deve-se dizer, investem muito mais no património cultural do que o Estado Central. Sim. Não é? Sim, sim, ou então eles não podem visitar os museus, não é? Portanto. Deixem-me fazer uma última pergunta, se estiverem de acordo, e depois quiserem adicionar algum comentário, por favor, sintam-se livres. Os nossos assistentes estão a fazer perguntas muito precisas, que seria difícil agora responder, mas a maior parte das perguntas que foram feitas foi no sentido da sustentabilidade e da aproximação do público aos museus e ao património cultural. Também há aqui uma preocupação com a questão destes fundos ou destes grandes investidores e de uma hipotética apropriação ou expropriação do património que é de todos nós, mas eu gostaria de terminar com o futuro, do qual vou excluir não só os nossos dois convidados, mas eu própria. Isto é, nós temos aqui 3 gerações, ou melhor, 3 décadas representadas neste debate entre os 2 convidados e a moderadora. Vamos deixar os nossos assistentes tentarem imaginar que décadas é que poderão ser essas, naturalmente. A mais velha, naturalmente. E, portanto, vamos considerar que nenhum de nós representa o futuro.
do património cultural e que há uma nova geração que deverá afirmar-se em breve neste campo e prosseguir eventualmente, e utilizando a palavra do Jorge, o entusiasmo que vos caracteriza e que eventualmente também me caracteriza neste campo. Qual é a vossa visão sobre a geração seguinte na área da gestão patrimonial, na área dos profissionais do setor e o quão eles poderão efetivamente mudar esta visão, eventualmente ainda muito pouco democrática no que diz respeito ao usufruto do património cultural por parte de todos os cidadãos? Olha, eu francamente, não tenho muita visão de futuro, confesso, penitencio, mas vejo o futuro difícil de prever. Acho que direi não muito mais do que isto e passarei a palavra, porque de facto vivemos, especialmente agora, não é, um tempo que me causa enorme inquietação para o futuro. O planeta, uma nova configuração mundial de blocos, etc. Isso num plano. E depois no plano nacional, ainda no outro plano internacional, o tal digital de que falava o Jorge, que é fundamental, não é, evidentemente, e as redes sociais, mas que tende a ensimismar muitas pessoas sobre si próprias, não é? Como ele dizia também, nós somos criaturas analógicas por natureza, não é? E gostamos é de conviver, contactar a 3 dimensões, tudo isso. Eu tenho grande receio de que haja um caminhar para o fechar-se cada um em sua casa cada vez mais e pensar que vê o mundo através do ecrã. Pode vir um certo mundo, mas é um mundo cada vez mais manipulável, é um admirável mundo novo, manipulável, não é? Porque é completamente confrontar-se com a chuva que molha e com a pedra que cai em cima da cabeça, ou a maçã que cai em cima da cabeça, do que propriamente com uma coisa trabalhada em Photoshop no computador. Bom, e portanto tenho essas dificuldades. Agora, isso por um lado. Por outro lado, eu sinto que as angústias, não é as angústias, digamos, os anseios que qualquer jovem saudável tem em seu tempo, também se veem hoje. Não são diferentes dos nossos. Só que eu tenho escrito um pouco sobre isso também aí tenho preocupações. Por exemplo, só termino com isto. Eu reclamo militante de causas. Não me reclamo ativista e não gosto que me chamem ativista de causas. Ou o que quer que seja. Vejo até agora no jornal muitas vezes escritos textos, um determinado título, depois o nome da pessoa e ativista. Mas ativista de quê? Não é uma profissão. Para mim. E, portanto, há também esta desviar da relação entre o todo social e, finalmente, o bem-estar, a felicidade social. Nós só podemos ter felicidade se à nossa volta não houver 4,4 milhões de pobres. Ou 2,1 depois de apoios sociais. Isto incomoda-me imenso. E, mais do que me incomoda, quer dizer, revolta-me. Cá está uma palavra que não se deve usar, revolta-me. Mas isso preocupa-me também que não sejam feitas estas ligações entre, digamos, aquilo que nós tínhamos, as grandes utopias da vida social em comum e os nossos cantos, cada um deles depois da atividade em que somos expert, em que somos especialistas. Não sei se estou a ser injusto para os jovens, acantonando-os muito nestas divisões, provavelmente estou, e por isso eu tenho de me calar, porque... Jorge. Ora bem, a minha última intervenção, também eu creio que estamos a acabar, não é? E também preciso acabar, pensei que ia demorar um pouquinho menos a nossa aula, e aproveito, obviamente, para cumprimentar e agradecer a todas e todos que estiveram connosco e a ouvir-nos, pela vossa atenção e pelo vosso interesse, mas dizer que, falando, a Catarina perguntava qual era a projeção que podemos fazer das próximas gerações. Ora, eu não me sinto capaz ou competente para dizer quem é que vão ser os jovens que vêm a seguir, não é? Mas sou capaz de dizer aquilo que eu gostaria que acontecesse em termos daquilo que os jovens que vêm a seguir podem fazer. E não digo que devem fazer, porque eu não mando no futuro. Mas acho que os jovens, eles sim têm direito ao futuro. E o direito ao futuro dos jovens atuais está profundamente condicionado pelas gerações atuais. Isso é extremamente vergonhoso. De facto,
nós, as gerações atuais, não concretamente, creio eu, o Luís, a Catarina ou eu próprio, mas as gerações a que nós pertencemos, condicionaram, afunilaram o futuro das gerações seguintes. Com a crise climática, que haja negacionistas que haja, ela existe, é uma demonstração efetiva e cientificamente comprovada pelos painéis de cientistas mais relevantes a nível mundial, nomeadamente pelos relatórios das Nações Unidas sobre esta matéria. Há crise climática, há situações de não retorno em vários domínios e, portanto, obviamente, a questão da sustentabilidade ambiental é uma questão crítica que vai determinar tudo em relação às políticas do futuro. Depois, o grande nível de desigualdades que continuamos a assistir. No caso da sociedade portuguesa, portanto, não há uma diferença muito grande entre a sociedade portuguesa e a média da desigualdade a nível mundial. Ou seja, a nível mundial, quase metade da população mundial é pobre. Em Portugal, quase metade dos portugueses, se retirarmos os apoios sociais, são pobres. Portanto, veja-se o que é que isto significa em termos de acesso a uma vida digna e, obviamente, à fruição cultural ou à criação cultural. As pessoas, se não conseguem sair do ciclo da pobreza, não têm condições para evoluir. E, portanto, nós temos que dar cultura às pessoas, não depois de sair do ciclo da pobreza, mas no momento em que a pobreza existe. A cultura faz parte do empoderamento de toda a comunidade. E isso é fundamental. Peço imensa desculpa, vou fazer uma última publicidade ao trabalho desenvolvido, mas foi criado em 2014 um programa com 50 milhões de euros, a que chamei Cultura para Todos, com o objetivo de que esse programa fosse um programa inclusivo de financiamento para as zonas do interior e para as populações com dificuldades. Quero dizer que os governos que seguiram não gastaram nem 20% desse dinheiro para efetivamente concretizarem cultura para todos. Vão aferir como é que foi gasto esse dinheiro, para ver a lógica da inclusividade, onde é que ela anda. Mas o nome continua a existir, porque o nome é bonito, não é? O nome vende bem, mas depois é preciso ver o que é que se faz com o nome. Se há ou não há cultura para todos. Agora, no que diz respeito às gerações futuras, eu espero que sejam suficientemente corajosas para não ter medo do Estado. As pessoas em Portugal têm medo do Estado, porque sabem que o seu emprego pode depender de dizerem mal do Estado, porque sabem que a sua baixa qualidade de vida, porque, como digo, a maior parte dos portugueses são pobres, a maior parte não digo, mas uma grande maioria, um grande número de portugueses são pobres, e a maioria são remediados. Portanto, as pessoas têm medo de perder o pouco que têm, porque sabem que, de facto, nós não somos uma democracia plena. Numa democracia plena, a liberdade de expressão não dá direito a castigo. Pode dar direito a divergência, mas não significa que a pessoa seja penalizada por isso. Em Portugal, ainda hoje, quando se fala contra os poderes instalados, a maior parte das vezes é-se penalizado. E a verdade é que quanto mais gente deixar de ter medo de falar, de se expressar, de reivindicar os seus direitos e aquilo que espera para si e para as gerações futuras, mais nós teremos uma sociedade forte e um país melhor. Portanto, eu espero que as gerações mais novas não tenham medo, que se afirmem com coragem, que tenham criatividade, que rasguem caminhos novos, que não sintam a necessidade de fazer só coisas incrementais, mas que encontrem novos caminhos e que consigam, de facto, nas condições difíceis que infelizmente vivemos, encontrar caminhos de alegria e de felicidade. Porque se nós formos, às vezes, junto de populações extremamente pobres, das zonas mais pobres do mundo, conseguimos encontrar alegria. A alegria é uma coisa que se constrói no interior de nós. Não significa isto um contentamento com a situação de pobreza, nem dizer nós podemos ser alegrezinhos no pouco tempo. Não é nada disso. Significa, a partir do que temos, construir qualidade de vida e, obviamente, reivindicar por uma vida melhor. Eu espero isso para as novas gerações. Então terminamos exatamente como começamos, eventualmente tudo se resume à nossa Constituição e à reivindicação do direito à fruição, e talvez quando esse direito seja efetivamente reivindicado por todos os cidadãos,
a sustentabilidade da gestão do nosso património cultural aqui em Portugal esteja garantida. Eu quero agradecer muitíssimo aos nossos convidados, espero que não tenhamos ultrapassado pelo menos muito tempo acordado. Quero agradecer muitíssimo às mais de 100 pessoas que estiveram connosco neste final de tarde. Espero que haja outras oportunidades em breve e desejo muitas visitas e muitas descobertas no património cultural nacional. Muito obrigada a todos. Obrigado. Até logo, fica Obrigado. bem. Até já, muito obrigada outra Até já, vez. boa Até já. noite. Adeus. Até já.